One Story, 79. Jesus Cristo, Part 5. Os 4 Evangelhos. Agora, a semana final que leva à cruz começou. Jesus sabia desde o princípio quem iria traí-lo. Ele declarou: Eu sou a ressurreição e a vida, e falou repetidamente sobre a sua morte e ressurreição. No Monte da Transfiguração, Jesus mostrou que a morte não seria o fim. E novamente foi proclamado: Este é o meu Filho amado, assim como aconteceu no seu batismo. Ele falou, uma e outra vez, sobre o sofrimento que haveria de suportar. Este é o momento mais importante dos 33 anos de vida de Jesus. É exatamente para isso que ele veio. Ele poderia ter chamado mais de 12 legiões de anjos para julgar este mundo pecador, mas em vez disso, escolheu a plena obediência, andar no caminho da justiça e da salvação de Deus, preparando-se para a obra da cruz. Jesus sabia desde o início quem iria traí-lo. Mesmo depois da confissão de fé de Pedro, Jesus ordenou que não revelassem que ele era o Cristo. Após a sua primeira predição do sofrimento, durante a transfiguração, novamente disse para não falarem disso até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. Depois falou do seu sofrimento uma segunda vez. Ao seguir rumo a Jerusalém, pela Judéia, anunciou pela terceira vez o seu sofrimento. Jesus afirmou claramente: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele foi ungido com perfume para preparar-se para a sua última semana e para a sua morte. Domingo. Entrada em Jerusalém. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ao aproximar-se da cidade, chorou sobre ela. Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem, experimentou cansaço físico, fome e sono. Mas aquelas lágrimas não eram por medo da morte, nem por tristeza de deixar a família e os discípulos. Existe outro momento em que Jesus chora, na morte de Lázaro. Mas não era lamento pela morte de Lázaro, pois ele logo seria ressuscitado. Do mesmo modo, as lágrimas de Jesus ao entrar em Jerusalém não eram por si mesmo. Era tristeza pelo povo, como suas palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. As lágrimas eram pelo desconhecimento dos judeus que, representados por Jerusalém, estavam prestes a matar o próprio Messias que veio para salvá-los. Na história de Lázaro, Jesus estava antecipando a sua própria morte e ressurreição. Mas o povo permaneceu, olhando apenas para a morte de Lázaro. Naquele mesmo dia, Jesus disse: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Mesmo depois de realizar muitos sinais diante deles, ainda assim não creram. E ele declarou: Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E caminhou rumo ao caminho final. Segunda-feira, a purificação do templo novamente. Depois de entrar em Jerusalém, Jesus novamente purificou o templo. Não se tratava de limpar um edifício para ser reutilizado. Era um sinal que apontava para o estabelecimento do verdadeiro templo. A partir daí, o plano para matar Jesus intensificou. Nesse mesmo dia, ele amaldiçoou a figueira que não dava fruto. Terça-feira, estejam atentos e prontos. Nesse dia, a autoridade de Jesus foi abertamente desafiada. Ele foi questionado pelos saduceus sobre a ressurreição, interrogado pelos fariseus sobre o maior mandamento, e debatido sobre o filho de Davi e o Cristo. Também houve a questão sobre pagar impostos a César. Jesus repreendeu os escribas, se fariseu, se clamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Também profetizou a destruição do templo. Antes de falar sobre o fim dos tempos, contou muitas parábolas. A figueira, os 2 filhos, os lavradores maus e a pedra rejeitada, o banquete de casamento, as 10 virgens, os talentos e as minas, as ovelhas e os bodes, a oferta da viúva. Jesus falou dos sinais do fim, do tempo do fim, da sua segunda vinda, e disse: Ninguém sabe o dia, nem a hora, somente o Pai. E afirmou: Vigiem, estejam preparados. Assim,
Jesus cumpriu o seu ministério final em Jerusalém. Quarta-feira, ela fez isso para me preparar para o sepultamento. Jesus disse: Vocês sabem que a Páscoa será daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Agora tudo estava sendo revelado. Na casa de Simão, o leproso, uma mulher derramou um frasco de perfume sobre a cabeça de Jesus. E ele declarou: Ao derramar este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Agora Jesus caminhava ainda mais claramente rumo ao Monte da Cruz. O plano para matá-lo estava sendo detalhado. E Judas Iscariotes foi até os chefes dos sacerdotes e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Quinta-feira, a última ceia. A última ceia é preparada. Na última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos e diz: Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Naquela mesma mesa, ele revela que Judas irá traí-lo, e anuncia que Pedro o negará. Jesus parte o pão e reparte o vinho, apontando para o seu corpo e o seu sangue. Ele dá o que agora chamamos de discurso de despedida. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Estou dizendo estas coisas para que vocês se amem uns aos outros. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. O Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus ora: glorifica o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Essas são as palavras de Jesus como um sermão final, falado das profundezas da sua alma. Sexta-feira, está consumado. Jesus vai a um lugar chamado Getsêmani. Ele diz aos discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo, e ora ao Pai: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E novamente ele ora: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E ora mais uma vez, dizendo a mesma coisa. Agora, tudo está preparado. Depois de orar até que seu suor se tornasse como gotas de sangue, cumprindo o papel do grande sumo sacerdote e as palavras dos profetas, Jesus é preso. Ele é levado ao sinédrio para julgamento. Como Jesus já havia dito, Pedro, que antes declarara: mesmo que seja necessário morrer contigo, nunca te negarei, nega Jesus 3 vezes. Judas completa sua traição e entrega Jesus à morte. Depois tira a própria vida. Jesus é levado a Pilatos e interrogado. Ele é enviado a Herodes, depois devolvido a Pilatos e condenado à crucificação. Os soldados zombam dele, e Jesus caminha em direção à cruz. Ele chega ao lugar da crucificação. Mesmo na cruz, ele é zombado. Ele promete o paraíso a um dos criminosos, entrega sua mãe Maria aos cuidados de João. Na mesma hora em que o cordeiro pascal era sacrificado, Jesus, no altar eterno da cruz, entrega o seu último suspiro. Os soldados não quebram as suas pernas, conforme dizia a Escritura, mas traspassam o seu lado com uma lança. Jesus pronuncia 7 palavras finais na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Mulher, aí está o seu filho. Aí está a sua mãe.
Meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus derramou tanto água quanto sangue e cumpriu a vontade de Deus, do jeito de Deus. Após a sua morte, o véu do templo se rasgou em duas partes, a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, e os corpos de pessoas santas foram ressuscitados. Os que guardavam Jesus, junto com o centurião, exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitos estavam ali por perto e testemunharam tudo. Jesus foi crucificado fora da porta da cidade e morreu na cruz. E então, Jesus foi sepultado. Sábado, ele estava no túmulo. Jesus morreu na cruz na sexta-feira, e durante todo o dia do sábado judaico, o sábado, ele permaneceu no túmulo. Embora seja Deus, Jesus esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Assim como seu nascimento foi completo, e a sua ressurreição foi completa, a sua morte também não foi um desmaio ou uma recuperação de ferimentos, foi uma morte completa. Ele morreu plenamente e esteve deitado no túmulo. Domingo, ele ressuscitou, assim como ele havia dito, no primeiro dia depois do sábado. Não depois de 3 dias completos, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. O túmulo onde ele havia estado agora estava vazio, e Jesus apareceu primeiro às mulheres. Enquanto isso, os guardas foram subornados pelos principais sacerdotes para dizer: os discípulos dele vieram de noite e o roubaram enquanto dormíamos. E essa mentira se espalhou. Mais tarde, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou tudo o que nas Escrituras falava a respeito dele. Ele falou sobre o reino de Deus. Jesus tinha vindo como o próprio reino de Deus, para proclamar o reino de Deus através de toda a história, do povo e dos acontecimentos pronunciados no Antigo Testamento. E agora, depois da sua ressurreição, ele apareceu durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Jesus apareceu aos discípulos. Ele apareceu novamente junto ao mar de Tiberíades, onde os discípulos, liderados por Pedro, haviam voltado a pescar. Ele perguntou a Pedro 3 vezes: você me ama? E depois disse: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. Em seu nome será pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Com estas palavras, Jesus ordena aos discípulos que proclamem o reino de Deus com suas vidas, e então ele ascende ao céu. Ele se assentou à direita de Deus. E um dia, ao som de uma forte ordem, da voz do arcanjo e da trombeta de Deus, ele retornará do céu. O mediador, Jesus Cristo. Por meio da obediência e da justiça de um só homem, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos e receberam a vida eterna. Há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que levou sobre si todo o pecado, morreu e ressuscitou. Ele veio como o grande sumo sacerdote. Somente Jesus Cristo é o mediador da aliança, o mediador da nova aliança. Somente por meio dele temos redenção, o perdão dos pecados, somos justificados pelo seu sangue, e fomos aproximados de Deus. Uma vaidade que, e não é em vão. O Antigo Testamento encerra seus livros históricos. Em Eclesiastes, fala sobre a vaidade da sabedoria e do conhecimento. Mas no Messias Jesus Cristo encontramos a verdadeira sabedoria e conhecimento, e nunca devemos abrir mão disso.
Eclesiastes também declara a vaidade do prazer e da alegria nesta vida, mas em Jesus Cristo a verdadeira alegria e gratidão. Embora proclame que todo trabalho é em vão, o trabalho feito no Senhor não é em vão. Embora diga que tanto a justiça quanto a impiedade debaixo do sol são sem sentido, a verdadeira justiça está em Jesus Cristo. Embora afirme que a riqueza é vazia, em Cristo há contentamento. Assim, por meio da história do Antigo Testamento e de Eclesiastes, somos chamados a buscar as coisas do alto e a viver com Cristo, em Cristo. Em Cristo, tornamo-nos uma nova criação. Depois disso, os discípulos se tornam testemunhas do Evangelho. Se João Batista e Jesus proclamaram o arrependimento para o reino de Deus, os apóstolos pregaram Jesus Cristo e o reino de Deus como o núcleo do Evangelho. Porque aquele que é o próprio reino de Deus veio e cumpriu a sua missão. E agora, a história continua. A história de Jesus Cristo, que veio como o reino de Deus e se tornou o reino de Deus através da sua morte. Agora ela continua como a história daqueles que proclamam esse reino de Deus até os confins da terra.